Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria, aqui Pastor Gedeon Júnior. Quanta coisa! Na primeira capítulo número 1 nós aprendemos com essa história tão linda desta mulher chamada Ana, não é? Pois é, quando nós deixamos Ana lá na semana passada, hoje é segunda-feira, nós a deixamos e da última vez que tínhamos estudado, ela estava chorando amargamente, até mesmo no tabernáculo, pelo fato de não poder ter filhos e de gerar uma criança, por causa da zombaria da odiosa rival que tinha. E ainda bem que terminamos com um marido muito atencioso. Eucana foi maravilhoso ao consolá-la, porque de alguma forma suas palavras transmitiram para ela compreensão, afeição, e isso ajudou o suficiente para que ela voltasse a participar da refeição, comer, beber. E após terem comido e bebido em Siló, levantou-se Ana. Eu estou no capítulo 1, versículo 9 em diante, e vamos ver, obviamente, tudo agora sobre a oração desta mulher que não se queda diante da necessidade, mas que busca Deus. Ela foi em direção ao tabernáculo, né? Ela orou, e nós vimos no estudo de quarta-feira aqui na nossa querida igreja, que foi passado a todos na sexta-feira, que foi uma coragem orar como ela orou, pedindo a Deus um varão, que entregar a Deus um varão, e simplesmente, né, ela mesmo vivendo um momento tão difícil, tão terrível quanto esse momento do livro dos Juízes, ela abre o seu coração diante de Deus e ela diz: eu desejo uma criança. Eu desejo para depois dedicar a Ti, entregar para a Tua obra, entregar para o Teu serviço. E agora vamos, com muita calma, pensar nesta oração desta mulher. Sim, nós temos muito que aprender com Ana e com sua oração. É uma oração muito linda e que vai, obviamente, nos dar toda a condição de entender depois o capítulo número 2. Então eu te chamo a atentamente pensar comigo em 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 em diante. 9 em diante. Ali diz que Ana foi então em direção ao tabernáculo. Eli estava sentado na cadeira do sumo sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Só que Ana não estava procurando Eli, ela procurava o Senhor dos Exércitos. E sua oração, vamos ser francos, é um modelo para nós. Começamos com um simples fato de que ela se volta para o Senhor em sua necessidade. Interessante, né? Interessante. É uma mulher que busca o Senhor, mesmo depois do Senhor ter havido fechado o seu ventre, não é? Ela talvez não sabia, ela talvez não conhecia, mas o Senhor tinha tomado essa decisão. Interessante que muitas pessoas sempre procuram se afastar de Deus quando sentem muita aflição e quando simplesmente não sentem a mão de Deus no meio da aflição, ou quando até entendem que a mão de Deus está no meio daquela aflição, né? E aí simplesmente entregam-se ao seu destino e não buscam mais nada. Os cristãos, às vezes, aconselham seus amigos numa situação como essa a simplesmente seguir em frente, darem graças a Deus pela aprovação e acabou, né? E acabou. Mas, mesmo sendo gratos a Deus por absolutamente tudo, pelos seus desígnios, pelas suas vontades, isso não significa que nós não podemos pedir a Deus a remoção de alguma coisa, a mudança de algum fato, a mudança de tudo aquilo que às vezes Ele mesmo determinou. Não há problema nenhum. Se você parar e pensar, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração.
Então, se você parar e pensar de todas as coisas que Ana podia ter feito, podia ter ficado irada, podia ter ficado amarga, poderia desmanchar-se em lágrimas, poderia inclusive até insultar o Senhor. Ela fez o que havia de melhor para todas as opções. Ela simplesmente foi ao Senhor em oração pela sua necessidade. Sim, ela foi a Deus. E ela disse: Senhor, tem misericórdia. Né? Ela, diferente de algumas mulheres no passado, e grandes mulheres, ela não meteu a mão, ela não tomou decisões apressadas, corridas. Ela foi aquele que poderia mudar toda a sua situação, o Senhor dos Exércitos. Ela simplesmente foi e ela pediu. Eu não estou aqui de maneira alguma acusando ninguém de simplesmente pelo fato de, às vezes, ouvir uma posição da parte do Senhor e não tomar providência de alguém que está sem fé. Não. Nós podemos pedir a Deus, podemos clamar ao Senhor. Agora, se o Senhor chegar perto da gente e disser não vai ter, não vai ter. Só que a grande questão é o seguinte: quando clamamos ao Senhor, podemos ouvir do Senhor também o seu sim. É perfeitamente possível. E eu acho interessante a posição de Ana. Ela busca a Deus, ela clama pela misericórdia de Deus e Deus tem misericórdia dela. Em segundo lugar, com a oração de Ana, a gente observa algo muito bonito. E é o simples fato dela ter se voltado para Deus em oração, sabendo quem Deus é. Ela chama o Senhor por um nome muito especial: Senhor dos Exércitos. Já pensou nisso? Ana honra a Deus, atribuindo literalmente a Ele todo o poder que ela precisava e esperava. O poder do Senhor dos Exércitos do céu. E aí ela pede a Deus: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Entendeu? 1 Samuel 1:11. Esse não é um pedido qualquer, mas o pedido que reflete o que ela havia aprendido sobre Deus por meio da maior parte dos seus grandes atos poderosos como Senhor dos Exércitos até aquele momento. Ou seja, Ana sabia muito sobre o Êxodo e sabia tudo que Deus tinha feito. E ela se apega a esse conhecimento das grandes maravilhas de Deus e diz: que é para Deus me dar um filho? Por isso, o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, porque literalmente livrou Israel do grande exército de Faraó. Senhor dos Exércitos, porque conduz Israel diante de uma proteção tão inigualável que nenhum exército estrangeiro conseguiu abater Israel durante todo o Êxodo. E Senhor dos Exércitos, porque colocou Israel dentro da terra prometida. Então, se Ana tivesse ou não acesso aos escritos de Moisés, isso não interessava. Ela simplesmente conhecia a história suficientemente bem para poder pedir ao Senhor dos Exércitos aquilo que ela necessitava. O Senhor, determinada vez, disse a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. A declaração de Deus a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3 e 7, Êxodo capítulo 4, 31, Deuteronômio 26 e 7, mostra que a libertação no Êxodo foi resposta à oração. E aí, nesse momento, Ana entende que um povo inteiro foi libertado por causa da oração, por causa do pedido, por causa da súplica. E ela invoca ao Senhor com muita fé. Ana implorou a Deus que fizesse por ela o que havia feito por Israel nos dias de Moisés. Ela estava pedindo a Deus para fazer o que ele havia mostrado ser seu comportamento característico em favor de um povo.
Olha que interessante, quando você olha para a oração dessa mulher, você vê que Ana ora sabendo quem ela era. Então ela, em primeiro lugar, ora sabendo quem Deus é. E em segundo lugar, ela ora sabendo quem ela era. Ela refere-se a si mesma como humilde serva. Gente, que coisa maravilhosa, né? Ela não exige nada de Deus, ela não chega chutando a porta e dizendo eu quero, que eu tenho direito, que eu simplesmente não saí do Egito para isso, e que eu estou me sentindo mal, e que você tem a obrigação de me dar. Não, 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 não. Ela chega sabendo quem ela era, ela disse, ó, é a tua humilde serva. Humilde serva, ela não exige nada do Senhor. Nem há qualquer evidência de que ela tenha reclamado de suas tristezas, particularmente intensas, de forma desrespeitosa diante de Deus, como se estivesse culpando a Deus pelas suas tristezas. Ela não exige direito nenhum, tanto é que ela não tinha direito, mas ela fez um pedido humilde. Absolutamente humilde. Além disso, ela sabia que mundo ela vivia, né? Ela sabia que este mundo não é o céu, mas um lugar caído, enfermo, pecaminoso, no qual todos os habitantes participam pessoalmente de suas imperfeições e aflições. E daí, talvez ela estar, em razão de tudo isso, sem poder gerar. Gente, olha que coisa linda. Ela simplesmente, além de pedir de forma humilde, ela não pede vingança contra Penina. Porque, vamos ser francos, ela poderia pedir, Senhor, estende a mão e arrebenta aquela mulher, né? Arrebenta aquela mulher. Ana sabia que estava buscando era a misericórdia de Deus. E justiça é para com Deus. Sabe, a gente não precisa pedir justiça. Deus sabe de todas as coisas. Deus é que abate, Deus é que humilha, Deus é que arrebenta e coloca o indivíduo no pó. Assim como ele também exalta, como ele abençoa, como ele simplesmente coloca pessoas muito simples entre os príncipes dele. E interessante, né? Ela podia pedir tanta coisa. Ela podia pedir tanta coisa, inclusive um infarto fulminante naquela cretina terrível da Penina, não é verdade? Mas não. Ela diz assim, Senhor, sou tua serva, estou sofrendo, me dá um filho, eu só quero um filho, mais nada. É interessante, né? Interessante quanta gente que se aproxima de Deus e pede o que não precisa, pede aquilo que não necessita, pede fatos absolutamente irrelevantes, pede desejos que são produto de vingança, pede o que não tem necessidade. Ana necessitava de um filho e Ana pede um filho. E ela pede ao Senhor Todo-Poderoso, ela diz Senhor dos Exércitos, Senhor que fez tudo o que fez. Ou seja, o que é para ti abrir meu ventre e me dar uma criança? E aí isso nos leva a uma quarta grande reflexão sobre a oração de Ana. Ela sabia exatamente o que queria e não teve medo de pedir ao Senhor. Sim. Nós temos que saber exatamente aquilo que nós queremos e temos que aproveitar o momento que estamos na presença de Deus para literalmente pedir aquilo que literalmente nós precisamos, irmãos. Precisamos. Agora, compete ao Senhor responder. Compete ao Senhor não responder.
Se você parar e pensar, sim, nós precisamos adorar a Deus em oração, nós precisamos dar graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu, nós precisamos confessar a Ele nossos pecados, buscando na oração que Ele nos ajude a vencer todas as tentações. Agora, a gente também tem o direito de se ajoelhar diante dEle e dizer, eu preciso do Senhor nisso, nisso, nisso e nisso. Tem misericórdia. Gente, Ele é Pai. E qual é o pai que não tem alegria de dar para o filho aquilo que o filho quer? E principalmente, qual o pai que não tem alegria de dar para o filho aquilo que o filho quer e que precisa? Então, a gente tem que buscar a Deus sabendo o que estamos pedindo. E pedir humildemente e de forma clara. Não fique com aquela história, Senhor, que o Senhor sabe o que eu preciso, toma providência. Não, meu amigo, diz de forma clara, Senhor Jesus, eu estou precisando de um carro, porque eu sou taxista e o meu carro, o motor foi para o espaço e os enganadores do seguro não querem pagar. Senhor, tem misericórdia, me dá um carro. É isso aí. Tem que pedir claramente. Senhor Jesus, eu sou professor e a minha voz está indo para o espaço e eu estou com problema nas cordas vocais. Senhor, cura minhas cordas vocais. Gente, você tem que ser claro, direto e objetivo e pedir o que tem que pedir. Ana não ficou naquela, Jeová, tu conheces o que eu preciso, toma providência. Não, ela disse, eu quero um filho, tá? Eu me sinto aqui humilhada perante a outra e eu quero um filho. É isso que eu quero. Engraçado que Tiago, lá no capítulo 4, versículo 2 da sua epístola, Tiago, irmão de Cristo, ele diz, nada tendes porque não pedis. Você não pede. Fica com onda, fica com meio termos. Abre a boca e pede. Por isso que Jesus instrui, vai para o teu quarto, em segredo, onde Deus te vê, e abre a boca e chora lá. Abre a boca e louva, abre a boca e engrandece. Gente, direto a gente vê na Bíblia Jesus sozinho em oração. Por quê? Porque estava conversando com o Pai. Por quê? Porque tinha necessidade de estar com o Pai. Por quê? Porque queria glorificar o Pai. Por quê? Porque amava o Pai. Por quê? Porque sentia falta daqueles momentos de intimidade com o Pai. Mas você acha que Jesus não pedia? É lógico que ele pedia. Na oração sacerdotal, lá em João, olha o tanto que ele pediu por nós. Então peça, mas peça de forma objetiva, como Ana fez. Né? E você tem que observar, tá? Que é claro, é direto, é saindo do coração, é algo simples. Fala com teu pai de forma simples. Não precisa ter muitos floreios, não. Observe que a oração de Ana não se baseou em forma ritual nenhuma, de palavras técnicas, Não, ela simplesmente conhecia o Senhor, cria na promessa do Senhor de cuidar do seu povo, orou a Ele e disse de forma objetiva o que queria. O que eu quero é um filho, e é um filho varão, para eu cuidar e depois devolver para o Senhor. É isso que eu quero. Entendeu? Mas, irmãos, a gente tem que olhar para os céus e entender que Deus é nosso Pai. A gente tem que olhar para os céus e entender que Deus é maravilhoso. A gente tem que olhar para os céus e entender que Deus nos ama abençoar, irmãos. Entenda isso. E Ana ora com total confiança. Total confiança. Até porque ela não pede um filho para ela, até porque ela não pede um filho para os próprios prazeres, até porque ela não pede um filho para esfregar na cara de Penina, até porque ela não pede um filho para depois ficar ultrajando com Penina como Penina fazia. Ela pede um filho, para literalmente depois devolver para Deus, para ver seu filho crescer fazendo a vontade de Deus. Gente, olha para que essa mulher pede um filho.
Quando eu olho para Tiago capítulo 4, versículo 3, ele diz, muitas vezes vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para esbanjar só nos próprios prazeres. Ana ora em vista da necessidade que ela via na época dela. Ela via uma necessidade de homens na casa de Deus, servindo a Deus para a honra e glória do Senhor. Ela pede um filho, e ela quer um filho para devolver para Deus, para ser um grande vaso na mão de Deus. Entendeu? Compreendeu isso? Isso é muito claro. Ela chega e diz, olha, está lá no versículo 11 em diante de 1 Samuel. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, viu como ela foi objetiva? Lhe deres um filho varão. Ao Senhor eu darei por todos os dias da vida. Ainda fez o voto de nazireado, e sobre sua cabeça não passará navalha. Entendeu? Ela se refere literalmente lá ao que estudamos em Números, capítulo 6. Ela fez um voto de separar aquela criança totalmente para o Senhor, para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para a bênção de todo o povo de Israel. Vamos ser francos. Vamos ser francos. Está na hora da gente orar, né? Está na hora da gente abrir a boca e pedir a Deus o que tem necessidade. Está na hora da gente abrir a boca e pedir a Deus, porque Deus é maravilhoso. Porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas. E porque Ele nos ama e não vai nos negar aquilo que realmente nós necessitamos. E está na hora, irmãos, de crer no Senhor. Crer completamente no Senhor. Essa é uma oração bonita, direta, objetiva, clara, sem enrolação, de uma filha que pede algo ao seu pai. De uma filha que pede algo ao seu pai. Eu estava fazendo uns cálculos aqui para terminar. Meu Deus, já deu 21 minutos, creio. Eita, Jesus Cristo. Eu estava fazendo uns cálculos aqui. Ana provavelmente nasceu e foi criada ali no finalzinho da época de Sansão, entendeu? Em que Sansão era juiz e eu não sei. A mim me parece, isso é uma opinião minha, a mim me parece que talvez Ana, vendo toda a história de Sansão, vendo tudo que aconteceu, né? E como também a mulher de Manoá era estéril, como Deus visitou, como foi aquele voto, aquela bênção. Ana, assim, sabe, de alguma forma teria se identificado. Ana teria pensado, poxa, Deus poderia me dar um filho, né? E que pode ser também nazireu, porque eu posso fazer um voto por meu filho, ser nazireu, e ele vai ser um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, e talvez lá no fundo do coração dela, talvez tenha dito, não vai errar como Sansão, por causa das mulheres, Deus vai me fazer criar essa criança de tal forma que ele procure servir a Deus, sim, tenha família, tenha filhos, mas não erre como Sansão errou, né? Isso é um pensamento meu, tá? Você não precisa sair por aí dizendo, mas eu creio que Ana provavelmente tenha nascido e foi criada ali no tempo de Sansão. E Ana viu mais ou menos tudo o que tinha acontecido, porque Sansão era um homem assim muito conhecido em Israel. Era um grande juiz. Mas ela viu o triste fim deste homem de Deus, né? Porque Sansão, a gente não pode dizer que não foi um homem de Deus, ele está na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, Sansão é um herói da fé. Então, de alguma forma, ela tinha talvez o desejo, ela talvez se projetasse um pouquinho lá na esposa estéril de Manoá, né? E ela tinha o desejo de ter um filho também, que assim entregasse a Deus e fosse nazireu desde os seus primeiros dias e seria uma bênção para Deus. Quem sabe, você já pensou por esse lado? Isso é um pensamento
pessoal meu, não precisa me seguir aqui não. Agora, que foi lindo, foi lindo, foi lindo. Esse pedido dela ao Senhor foi lindo. Sem dúvida, ela desejava um filho e pediu um filho e tinha um desejo veemente de ter uma criança que servisse a Deus. Olha o que essa mulher desejava. Uma criança para a glória de Deus, uma criança para a bênção de Israel. Ela tinha no coração dela altos desejos. Altos desejos. É aquela coisa, poxa, eu quero ter um filho que seja luz, que seja bênção, que seja graça. Não sei se talvez, literalmente, influenciada por Sansão e tudo que Sansão era. Assim eu penso, mas que o coração dela aberto demonstra literalmente que ela queria gerar um filho para a glória de Deus. Ela queria. Oh, meu Deus, que cada irmã que está me ouvindo agora gere crianças para a glória de Deus. E por fim, para terminarmos, a última coisa a ser observada aqui nesta oração é que ela foi fervorosa. Foi uma oração fervorosa. Tanto é que Eli, quando confundiu as coisas, ela disse, não, eu estou derramando minha alma perante o Senhor. E aí Eli fica todo desconcertado e diz, não, Senhor, conceda a tua petição. E aí, literalmente, Deus concede a petição dessa mulher. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos entregar nosso coração ao Senhor, vamos nos derramar em oração e vamos aprender com essa mulher como é que se ora. Amados irmãos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado porque é bom estar com você. Muito obrigado à minha pastora presidente pela confiança, pastora Luíde Ramos, obrigado ao ministério e obrigado ao meu Deus, porque eu posso compartilhar com você a palavra dele. E amanhã continuamos e que o Senhor abençoe, tá bom? E no demais, a paz do Senhor.